Olá, bem-vindos. Oi, Eli, tudo bom, querida? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda, querida, aqui. Um prazer ter com você. Todos que estão entrando também. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Bom, então vamos começando enquanto as pessoas vão vindo. Hoje é a primeira parte, né, de uma série de entrevistas que a gente vai fazer. Tem o apoio da Evo Farma, né? Mas inclusive vão ser reuniões abertas. Hoje é fechada, mas depois a gente vai fazer abertas, justamente para a gente falar sobre a ideia do Redermatize-se, né? Que é uma ideia da empresa também de valorizar o médico de uma maneira mais completa, um médico que realmente se atualiza e faz vários procedimentos e tem uma visão sempre muito focada na ciência e na naturalidade, né? E obviamente que a gente não poderia deixar de começar isso na primeira capítulo, vamos botar com Eliane Palermo, que é minha irmã, minha amiga, minha irmã profissional e de vida, né? Mas que a gente se conheceu pela questão profissional, né? Eu acho que uma admiração, uma identificação mútua, depois ficamos amigos, o que é muito mais saudável, né? E a gente lançou o movimento, né, Quiet Beauty para a classe médica no nosso congresso, no MAC, né, o Medical Aesthetic Advanced Congress, que foi agora, tem 2 semanas, e foi um mega sucesso. A gente passou de 2.000 pessoas e hoje a gente é considerado o maior congresso privado da nossa área, né, da América Latina, o que muito nos orgulha. E a gente lançou oficialmente o conceito Quiet Beauty, que é justamente, e casa muito, muito com essa ideia do redermatismo, por isso que tinha que começar com essa nossa ideia, né, Eli? Esse movimento que é o Quiet Beauty. Fala um pouco para ele. É uma honra ter você aqui comigo nesse primeiro dia e fala um pouquinho disso para gente. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente se identifica muito realmente com. Eu acho que esses conceitos eles nascem quando naturalmente você faz aquilo que você acredita, né? Então, eu acho que a gente está há muito tempo aí juntos aí nesses projetos, a gente já fazia muita coisa junto aí na anatomia e foi um prazer imenso a gente conseguir juntar tudo isso num evento novo, né? É um sonho que a gente tinha já há um tempão de trabalhar junto, e agora vem com esse propósito que a gente quer que seja muito mais que só o evento, né, André? Que a gente realmente queria que fizesse sentido tudo que a gente estudou, tudo que a gente vê, né, na prática, do que a gente concorda e do que a gente não concorda, e que de uma maneira bem elegante também, e eu acho que até bem quiet também, a gente pudesse colocar um pouco da nossa trajetória e dos nossos conceitos para os médicos, de maneira geral, que acabam nos assistindo ou vão nos nossos cursos, e também que a gente trouxesse isso para além do congresso, que fosse, por isso, um movimento que falasse um pouco com a classe médica e com os pacientes, de uma maneira que a gente precisa dar um basta, a gente precisa ter um break, a gente precisa parar para pensar realmente o que a gente está fazendo como profissional e o que a gente está entregando para o nosso paciente, acima de tudo, que seja com muita segurança, que seja com muita verdade, né, dentro do que a gente quer colocar para ele, de que um resultado muito mais importante a longo prazo do que só um resultado de imediato. A gente está Hum. muito acostumado a fazer lives ou vídeos onde a gente acaba sendo obrigado a entregar um resultado full face Ó. em pouco tempo. E aí é focado muitas vezes nos ácidos hialurônicos, nos bioestimuladores, uma toxina, e você faz aquela entrega rápida. Mas na vida real, no dia a dia da gente, no nosso consultório, o que a gente precisa é portfólio de tudo. Tecnologia, bioestimulador, toxina, regeneradores, novas moléculas. Eu acho que eu sou uma entusiasta de estudar e de aprender coisas novas, então, ao mesmo tempo que eu tenho aquele cuidado, né, de ver quem está usando e como funcionou, mas eu não me aguento de tentar lá experimentar um produto novo
e entender se aquilo faz sentido para mim, para o meu consultório, para os meus pacientes. Então, eu uso tudo em mim também, como todos nós, né? Então, acho que parte do que foi esse conceito aí que o André já explicou, ele veio um pouco dessa ansiedade que a gente tem de querer aprender, de querer saber das novidades e conseguir entregar para o paciente, assim, o que é realmente uma boa avaliação facial, o que é você entregar um resultado natural e também nos diferenciar como médicos, porque a nossa briga hoje, lá fora, né? A gente está aqui hoje num ambiente fechado, mas a nossa vida hoje no Instagram é uma vida de disputa, de provar o seu verdadeiro valor, e a gente precisa se diferenciar e se afastar um pouco do que é essa harmonização que já ficou com um aspecto muito pejorativo, né? Então, acho É. que basicamente esse foi o sentimento que nos trouxe a criar esse movimento aí que é o Quiet Beauty, que o André já explicou para vocês como funciona e tal, e a gente estaria falando um pouquinho dele hoje aqui para vocês com alguns casos. Isso, perfeito. E isso vai, e a gente começou com um grande movimento, né, que é o MAC, que é o Congresso, mas a gente tem vários, quer dizer, não produtos, que não é esse nome, mas várias membros, né, do Congresso, que são cursos em cadáver fresco, os cursos, obviamente, de hands-on, os cursos de avaliação facial, tudo isso, porque faz parte da nossa forma de ensinar e defender esse conceito da naturalidade, né? O Quiet Beauty que vem do Quiet Luxury, né? Que é um movimento de uma moda mais sofisticada, mais elegante, minimalista. Então a gente traz isso para os procedimentos cosméticos e toda a parte cosmética. Então eu vou mostrar primeiro uma coisinha dentro do que a gente está falando. E são 4 slidezinhos de uma aula que, inclusive, eu dei lá também no nosso, quando a gente abriu o Quiet Beauty no Congresso. Depois eu tenho um depoimento que eu queria compartilhar para vocês, que serve tanto para a classe médica quanto também para os pacientes, né? Que depois a gente vai usar isso. Mas, e depois tem a Eli mostrando essa questão, inclusive técnica e também, e prática, como ela vai abordar. Então, tem muita coisa, mas é tudo rápido, tá, gente? Então, fiquem aí com a gente. Bom, então, primeiro eu vou compartilhar aqui a minha parte, para deixar a Eliane, que é a estrela hoje, aqui para o final. Então vamos lá. Então, primeiro, isso daqui foi uma das aulas que eu dei lá, né? Que a gente fez o movimento Quiet Beauty, né? Quer dizer, a ideia do Quiet Beauty. E vou mostrar só 4 slides dessa aula para chegar no depoimento, né? Então, quando a gente fala de beleza, né? Que todos nós gostamos, temos que entender o significado da beleza e principalmente entender também o que que o paciente pensa disso. Então, aqui são imagens belas contemporâneas, mas eu perguntei por um aplicativo, né, de inteligência artificial, o que que ele pensa, o que ele pensa é ótimo, né? Quer dizer, o que ele responde em relação ao que é beleza, né? E de corpo, e depois eu falei de rosto, o que é beleza facial e uma frase. E aí responde: é a harmonia, a simetria dos traços do rosto, transmite equilíbrio, proporção e expressão, despertando uma percepção de atração e bem-estar. Então, quer dizer, até a inteligência artificial, ela pega coisas óbvias, né, do que significa beleza, mas no final ela põe despertando uma percepção de atração e bem-estar, que é a autoestima, né, da pessoa que se submete a isso, mas também de quem olha e vê. Eu achei isso muito interessante, porque é a tecnologia, mas que esbarra com o que a gente acha. E aí, o momento da aula, eu mostrei dos tópicos, que eram vários, mas eu vou em mídia social justamente para mostrar isso. Lembra, Leandro? Quer dizer, e quando a gente tem isso, assim, eu Uhum. quero o doutor, que chega para a gente e fala, eu quero isso. Olha lá, covinha dos sonhos, olha que desgraça. O lábios da moda, aquelas salsichonas, né? As sobrancelhas altas. Olha, isso daqui é verdade, isso não é brincadeira, não. E depois a gente chega, aí a gente tem os memes, obviamente, porque tem que fazer meme mesmo, porque a coisa é tão maluca, não é? Mas é, infelizmente, a realidade de muita gente. E o transtorno dismórfico, essa mulher que já é famosa, ela é ucraniana, eu acho. E ela era uma mulher normal e virou isso. E ela que se injeta na cozinha de casa. E essas coisas são todas mostradas, né, na internet. Então, de tanto você ver, tem gente que vai achando isso normal.
E aí a mídia social fake, né, tem isso, quer dizer, aí começa um movimento, ai, vamos parar de usar filtro. E essa mulher aqui faz isso, vai sem filtro mesmo, mas isso não é brincadeira, ela realmente postou essa. Então, quer dizer, é uma mentira atrás da outra. E aqui, para acabar, eu mostro um aplicativo que tem, que esse daqui é um rapaz, né? E aí você clica lá, escolhe o rosto, põe uma foto sua, ele faz o rosto da pessoa com o seu. Olha ali, a segunda foto sou eu na cabeça daquele homem. Quer dizer, você vê como é que é perfeito, né? Ficou até mais bonito, me desculpa o cara aqui, mas como é a realidade, como é que é fácil ser fake, né? Isso que eu quero dizer. Então, para onde que a gente está indo com essa coisa do fake? Aqui é outro caso, era um rapaz, eu escolhi, botei o meu rosto, sou eu. Você vê que é uma coisa tão sutil, mas tão bem feita, que isso tudo é muito perigoso. E aí eu trago agora um testemunho que é justamente, que tem uns 6 minutinhos, tanto que eu cortei, que é justamente de uma pessoa que é das mais originais que eu conheço, que eu tenho o prazer de tratar há muitos anos, e justamente que já levanta essa bandeira da naturalidade há muito tempo, por isso que eu acho que trata comigo, como trataria com a Eliandre, que é a nossa ideia também de resultado, e justamente que aí sim não usa filtro, e só quando ela quer brincar, né? Mas no dia a dia, como fez aqui, é sempre assim. Eu não pedi nada, não. Eu só pedi para falar algo, fazer um depoimento de o que é naturalidade, mas ela naturalmente aparece em filtro. Então vamos ver. Então é a Luana Piovani. Vamos ver o que que ela fala para gente. Maravilha. Olá, Hoje, tá? fazendo aqui o meu videozinho, dando um depoimento sobre o meu amado e grande amigo de longa data, André Brás. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que, sem fazer a levantadora de bandeiras, que a gente tem que aprender a lidar com a idade e com o envelhecimento, porque não tem o que a gente possa fazer quanto a isso, a não ser que alguém prefira morrer, que não é o meu caso. Tô falando isso porque eu acho que antes da gente chegar no dermatologista, a gente tem que ter essa boa relação com o seu próprio espelho. O nosso envelhecimento, as nossas rugas, as nossas cicatrizes contam a nossa história. Então acho super importante a gente primeiro entender que nunca mais vamos ter novamente aquela cara dos 20 anos, dos 25, dos 30. E isso é muito importante. A partir daí, chegamos num médico ético e muito, muito bom profissional e artístico. Por que eu digo artístico ou artista? Porque uma pessoa que trabalha com preenchimento, com paralisação de músculos, tem que entender demais de anatomia, tem que entender demais sobre face, sobre rosto, sobre expressão. Eu acho que tem que estudar a mulher realmente ao longo de toda a história dela. Afinal de contas, a mulher sempre esteve atrelada à beleza e é uma faca de dois gumes aí. Eu comecei a fazer meus primeiros procedimentos aos 34 anos e eu jamais me esquecerei. A primeira vez que o André foi realmente mexer no meu rosto e não apenas cuidar com cremes e protetores solares e coisas. Ele realmente foi mexer. As lágrimas escorriam pelo lado e não de insegurança. Acho que porque eu sabia que eu estava entrando numa nova fase da minha vida, eu estava dando uma responsabilidade muito importante para uma pessoa que é minha amiga, é um excelente profissional, mas ainda assim é um ser humano. Então é óbvio que eu estava insegura. E ele foi muito, muito, muito doce e acolhedor. Ele viu que as lagriminhas escorriam assim pelo lado. E ele disse: eu fico muito lisonjeado e emocionado de ver que você está se sentindo assim, porque eu sei o que significa isso para você. Gente, eu comecei a trabalhar com essa fuça aqui aos 14 anos de idade. Aos 34, eu dei o poder para alguém de mexer. Então, ele entendeu o que isso. Hum, Então, nós começamos a fazer os botox. Espera aí que eu fui admitir uma coisa aqui. Eu dei o poder para alguém de mexer. Então, ele entendeu o que isso representava. E desde então, eu faço os meus procedimentos com ele e apenas com ele.
Então, nós começamos a fazer os botox, porque eu sou muito expressiva, então eu tenho muitas marcas de expressões aqui, eu tenho muitas marcas aqui, aqui. E eu gostaria de dizer para vocês que eu me sinto muito segura porque ele é muito sutil. Eu tenho a minha cara inteira mexida e ninguém diz. Eu me lembro a primeira vez que eu achei que eu tinha que mexer na boca por causa do que nós chamamos de código de barra, e ele chegou para mim e falou: Não, Lua, você não tem que fazer boca ainda. A gente tem que preencher aqui, olha, o bigode, que aqui tá sem volume, e isso que tá enrugando. É uma pessoa que podia ter falado, claro, vamos fazer a boca. O que mais a gente vê nessa vida, gente, são pessoas internacionais e nacionais que você olha, parece que levaram uma picada de abelha. Olha a minha boca. Alguém disse que eu fiz minha boca? Minha boca tá feita, meu bigode tá feito. Tem aqui, tem no queixo, tem na têmpora, tem aqui, que eu chamo de bochechinha 15 anos. Tem aqui que ele faz para tirar um pouco essa ruga. Uma vez, por exemplo, eu pedi para ele preencher aqui, porque isso me incomoda um pouquinho, mas eu aprendi a lidar. Gente, não tem como a gente ser feliz 100%. Isso aí é uma máxima que quem vende é o marketing e o capitalismo. Não existe nada 100% perfeito e ideal, tá? O ideal chama ideal porque tá na ideia, só na cabeça da gente. E aí ele preencheu aqui e eu senti que quando eu sorria, eu tava um pouco travada. Qual foi a conclusão? Melhor ter muitas rugas aqui do que sentir o meu sorriso, que é uma das coisas mais importantes da minha vida, levemente preso. E que também nós já vimos muitas meninas lindas por aí com esse sorriso mais preso. Então a gente tem que saber fazer pouco, voltar. Normalmente as pessoas fazem uma coisa em cima da outra, então você perde a sua referência do zero, sabe? E ele é um artista. Ele faz delicadamente, ele leva um tempão para fazer, ele pensa, ele massageia depois, porque o ácido hialurônico ele tem que ficar homogêneo, senão você vai ficar com pequenos depósitos. Ele deixa a gente segura. Eu, quando fiz a minha plástica de pálpebra, foi ele que o tempo todo eu falava, na hora que você achar, você me diz. Ele sempre estudou demais, foi muito dedicado. Ele deu uma volta de 360 na vida dele, através da carreira e do talento dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem mesmo que levar em consideração. Um médico que estude o tempo todo, que esteja querendo melhorar o tempo todo, querendo fazer procedimentos menos agressivos o tempo todo, que te dê muitas opções de tratamento, que seja ético e sincero com você. Esse é o meu irmão, amigo e dermatologista André Brás. Aqui, olha, eu tô com a cara completamente lavada. Ontem foi a minha estreia no teatro. Eu estava até agora em silêncio para fazer repouso vocal, porque eu tô cantando também. E não é alguma coisa que eu faça já habitualmente, então eu preciso cuidar. E aqui eu vim mostrar para vocês as minhas sardas, que às vezes crescem e viram manchas, e a gente tem que fazer uns lasers para tirar. As minhas rugas, eu tô aqui com meu botoxinho vencido, mas eu já estou indo pro Brasil para ele cuidar de mim. Eu tenho me preocupado muito com o meu pescoço, porque já começou, né, aquela coisa de perder esse tônus e fica mais flacidinho. O meu colo dá muito trabalho, porque eu peguei sol a vida inteira. Então tem essas coisinhas, essas manchinhas brancas que meio conhecido como salame, sei lá, gente. Enfim, vim aqui dar o meu depoimento. Ética, estudo e profissionalismo. Acho que essa é a receita ideal para um bolo bom chamado dermatologista. Mas não se esqueçam, a nossa história tem que ser sempre validada. E nós nunca vamos voltar a ter o rosto dos 25 anos. O que é ótimo, porque não seria natural e acho que não seria prático nem eficiente. Um beijo para todas vocês e uma linda semana. André, te amo. Ai, Que bonitinho. Gente, não, isso daqui. Não, mas vocês viram que legal? Acho que a gente está numa sala só com colegas, médicos, que era. Você viu que legal. Eu fico muito honrado, que minhas palavras de querida Luana, mas eu trago isso aqui para mostrar assim: você vê o paciente, como ele busca isso no profissional, que somos todos nós aqui, né? Você viu? Ética, profissionalismo, uma pessoa que estuda, que se dedica, que é completo, né? Que sabe de tudo e aí vai escolher o melhor para o paciente.
é uma pessoa super pública, que todo mundo conhece, muito original, e por isso que tem tanta gente que adora, pela originalidade e porque não tem nada fake aqui, né? Aqui realmente é sem filtro, tá tudo muito claro e admite as fragilidades e o que pode ser feito, o que não pode ser feito também, paciência. Então, o Quiet Beauty, né, eu acho que é muito isso daqui, o que a Luana falou, do que o paciente sério busca. Você vê que valoriza tanto a classe médica, né? E eu acho que essa é que é a nossa ideia, né? Quando a gente faz essa bandeira, esse movimento, né? Então, eu queria trazer isso para vocês. E Eli, agora é com você. Vamos lá. Me fala o que que você achou disso primeiro, do que você ouviu. Não, ela tinha que ser a nossa musa do Quiet Beauty, já tinha que ser contratada já, para já Não sair é? falando. Eu acho também. Não, eu acho super importante. Eu tenho falado com algumas pessoas de imprensa. Hoje eu expliquei para um rapaz do jornal O Globo, que vai sair a nossa entrevista lá sobre o Quiet Beauty. E aí eu expliquei como que tem a parte do paciente, tem a parte do médico, que a gente quer no movimento. E aí, depois de falar um pouco, que eu falo pouco, né? Aí ele conseguiu Uhum. resumir em 2 frases. Eu falei, nossa, mas você é muito bom mesmo, hein? Você é realmente um bom jornalista. Você conseguiu resumir tudo que eu falei de meia hora em 2 frases. Ele, doutora, esse é o poder do nosso trabalho, de vocês é entregar esse resultado, esse conhecimento todo. E o meu é de conseguir trazer por um texto uma coisa de uma entrevista de quase meia hora. Mas, porque às vezes não é fácil você explicar o que a gente quer fazer com isso, né? A gente quer mudar um pouco esse conceito. Bom, eu trouxe também alguns slides, assim, mas como tem muita coisa, André, eu vou passando alguns e vou pulando outros, tá? Para a Não, gente ir pode falando e passar. você vai conversando e vai, para não ficar só uma aula, assim, a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Tá ótimo, meu amor. Eu Vamos vou lá. compartilhar Partir. aqui, e aí você me avisa se está aparecendo aí. Apareceu? Sim. Sim? Tá. Uhum. Sim. Então, bom, o que a gente falou um pouquinho aí é exatamente isso, né? O movimento, ele vem como o que a gente fala, né? O movimento ele precisa trazer uma mudança de algum conceito, de algum paradigma, e a gente quer que isso seja a valorização dessa aparência natural, que contrasta com todos esses procedimentos muito invasivos, uma resposta a essa saturação de coisas muito modificadas, e inclusive até essa questão aí do filtro vai cair muito bem com o que a gente está falando agora, mas que seja bem entendido, tanto para os médicos quanto para os pacientes, que não significa fazer menos. Não é o quiet no sentido de fazer menos procedimentos ou menos tratamentos. Ao contrário, ele é, na verdade, um movimento onde a gente vai trazer esse paciente mais próximo do médico, para que o paciente consiga ter esse entendimento, essa lucidez que a Luana nos mostrou no depoimento dela, e que ele entenda que você é o curador dessa beleza, é o maestro dessa orquestra de tratamentos que a gente vai ter, e que a gente possa, então, com isso, entregar para ele esse resultado. Esse Quiet Beauty, ele vem aí, né, um pouco do que foi o Quiet Luxury, né, essa questão da sofisticação dos tratamentos, que começa desde ali do pós-guerra, depois um minimalismo emergente que começa a aparecer em joias, em designers, principalmente numa moda onde valoriza-se muito o corte, o tecido, o luxo no sinônimo até de exclusividade, de beleza, e até você consagrar isso como uma questão de ter uma exclusividade, uma individualidade, e não está tudo escancarado numa mesma na marca. Então, o objetivo nosso aqui do movimento do Quiet Beauty, que eu acho que tem muito a ver com esse Redematize-se aí que a Evo está lançando, quando eles falaram do termo, a gente falou, nossa, tem tanto a ver com o que a gente está falando, e tem muito a ver também, eu acho que foi, eu assisti aí a entrevista, André, que nós fizemos com o Abdo lá, onde ele abriu o coração dele, contou de todas as É, dificuldades, de como que a empresa surgiu, de como nasce ali, não é? Naquela coisa ali do menino do interior, aquela vontade de trazer para o Brasil coisas que ele via lá fora, com exclusividade. Então, acho que
são coisas que, como eu falei, tem que ter muita verdade e muita sinceridade nisso. Então, a Muito naturalidade e a sutileza são fundamentais, porque a gente está falando agora de conceito, que é o que a Luana falou exatamente ali para gente, e ao mesmo tempo que tem que estar focado numa questão de educação médica, tanto para que a gente consiga trazer para os pacientes resultados cada vez melhores, e aí voltar àquela história de que não é só explicar para ele que a beleza tem que ser autêntica, mas você poder entregar resultados que cada vez mais mimetizem o estado de bem-estar, de saúde para ele, e que reflita isso com naturalidade. O nosso sim. público-alvo vai desde os mileniais até os 70 mais. A ideia não é você setorizar isso, é você realmente agregar e trazer também para o nosso lado profissionais na área de dermato, cirurgia plástica e também dos médicos que a gente chama só de injetores ou de cosmiatras, né, aqueles que trabalham nessa área, que possam entender melhor esses tratamentos. E talvez o nosso grande foco são técnicas e procedimentos combinados. A gente utilizar do que a gente já tem e valorizar cada vez mais essa questão do skincare e das tecnologias para que eles entendam que o tratamento tem que ser um tratamento full face e amplo. Né? E para o paciente, saber que a gente vai estar trabalhando desde o paciente jovem, você pode trabalhar para ter recuperação de autoestima, para melhora de aparência de alguma área que ele gostaria de mudar, mas sempre focado num tratamento natural e não naquele que o André sempre fala, né, André? Que nem as russas, que pagam o lábio porque elas É, querem mostrar que podem pagar. mostrar. Explica um pouquinho para eles isso aí. Não, que é essa coisa da ostentação, né, do novo rico. E isso É, tem do todo, quer dizer, na Rússia é isso, quer dizer, eu as vou ligar mulheres o ar aqui, peraí. tem muita mulher bonita, né, quer dizer, para o padrão russo, né, aquela coisa, o fototipo e tudo, elas são muito parecidas. Então elas se destacam uma das outras, mostrando que tem dinheiro para fazer o procedimento. Então, quanto mais com um cara que foi feito, e isso no lábio é muito fácil de fazer e errar no sentido de mostrar que foi feito, melhor, né? Seja uma moça que conseguiu um namorado rico, um marido, ou uma prostituta de luxo, tanto faz, mas é sempre essa questão de mostrar o poder e que alguém está pagando. Então, quanto mais fake, melhor, né? Esse aqui é o conceito. É, A gente tem isso no Brasil de ostentação por outros motivos, né? Também, mas obviamente não é o que minhas pacientes querem, nem a Geliandre, que eu conheço. Eu acredito que de vocês aqui nossa, as também. minhas são, elas Né? são cada vez menos, menos, menos. Bom, É, então assim, aí e o mais importante é ter uma manutenção. Quando eu falo uma manutenção simplificada, é explicar e mostrar para o paciente e poder oferecer tratamentos combinados viáveis, tanto financeiramente quanto para a execução desse procedimento, que caiba no orçamento, caiba na vida, no cotidiano dele. Então, quando a gente mostrou um pouco isso lá no MAC, foi explicar que, do mesmo jeito que um artista modela aquela massa, né, aquela argila, nós somos os escultores desses pacientes. É como a Luana colocou, ela dá o que tem para ela de maior valor na vida dela, que é o rosto dela, para você modelar e fazer toda a sua arte, entregar esse resultado transformador que tem que ser sempre focado num projeto individual e autêntico para ele. isso. Refletindo, então, toda essa questão assim de como você vai envelhecer, de como que a gente vai ver esse paciente. Então, é quase que olhar aquele paciente e ficar imaginando o envelhecimento dele e o quanto você vai colaborar com isso. E lembrar que, como o que a Luana falou, parece que ela sabia a aula que eu ia dar, né? É, É, cada fase da nossa vida, da nossa história, ela vai trazendo belezas, né, em momentos que a gente quer guardar. E que, então, essa questão do envelhecimento, ele faz parte de um processo onde, lógico, ninguém quer ficar se sentindo velha ou todo mundo gostaria de estar melhor, mas precisa ter sempre guardado essa essência em tudo que a gente faz para que a gente consiga mostrar para a pessoa que sim, ela pode ficar bonita mesmo com um cabelo super grisalho
e ela pode se assumir e se sentir bem com isso, mantendo essa naturalidade ao longo dos anos. Então, eu trouxe lá no congresso para mostrar algumas pacientes minhas que realmente estão comigo há muitos anos, há mais de 30 anos, e a gente faz, então, esse plano, essa avaliação, o que a gente vai entregar para ela. Então, nesse caso, foram tratamentos que a gente fez combinados, desde bioestimulador, tecnologia, fios. Eu lembro que ela tinha acabado de fazer esse tratamento do lábio, André, e ela falou para mim, nossa, agora meu marido vai ter que retocar o quadro que ele fez para mim. Ele tinha feito uma pintura para ela, de Que legal. aniversário, e o lábio, ele falou, nossa, mas o seu lábio agora eu vou ter que retocar a pintura, porque tá diferente. E ela sempre Le- quis um lábio um pouquinho mais volumoso e ficou super feliz com o resultado. Então, eu acho que a gente juntar todos esses conceitos, né? Juntar essa parte que a gente tem hoje de avaliação e tecnologia, que inclusive consegue mostrar para o paciente. Hoje mesmo eu peguei ali, sem fazer nenhuma propaganda, né? Eu não sou speaker do Quantificare, mas eu mostrei para uma paciente no plano de tratamento dela que eu iria fazer, fiz uma simulaçãozinha para mostrar se ela gostaria de aumentar um pouco o lábio, se ela gostaria de afinar um pouco o rosto. E aí, assim, aquela percepção da paciente de ver aquela tecnologia, o que você pode proporcionar, é bem interessante, porque às vezes ela quer ver nela mesma, e ela não quer ver a outra paciente que você acha que parece com ela. Ela quer ver o que aquilo poderia ser, né, interessante para o tratamento dela, e quando ela olha, às vezes, um outro resultado de alguém, ela entende a sutileza da sua avaliação e do seu tratamento, quase que da sua arte ali, né? Então, acho que hoje o que a gente tem visto cada vez mais é associar muito esses tratamentos. A gente fez aqui um estudo na época dos nossos cursos de cadáver, onde a gente mostrou como funciona, né? Como que é o tratamento do ultrassom microfocado, como que a gente vê esse resultado ali na prática, e o que é muito interessante, porque até para os médicos ter essa percepção de olhar ali, ver o que o ultrassom está fazendo por dentro da pele, a gente fez na época tanto com o Liftera quanto também com o Atria. Então, até para mostrar, olha só, a gente fazendo a aplicação com a ponteira de 3, o quanto isso. Para mim, eu tinha o outro aparelho, eu fui fazer esse teste, comprei o Atria, porque eu fiquei encantada com o resultado que ele tinha, e a ponteira de 1,5, que você acha que de repente não está fazendo um efeito, olha quando a gente coloca ali, a gente pode mostrar para o médico o resultado. Então, acho que dali para frente, eu com certeza passei a fazer muito mais ultrassom microfocado e acreditar no resultado, porque eu vi na prática o que ele dá. E aí, falando um pouquinho para vocês da questão da estruturação do ácido hialurônico, eu lembro que a gente acabou a aula ali, André, uma colega me pegou ali depois nos bastidores e falou assim, quer dizer então que acabou o ácido hialurônico? Não é mais, a gente só vai fazer... Eu falei, não, muito pelo contrário, o ácido hialurônico é Contrário. toda a nossa base, nosso contorno, né? É a estruturação que a gente precisa, o equilíbrio, simetria, tudo que a gente vai conseguir entregar com ele. Então, a gente precisa dele. Mas a gente precisa de algo mais que não seja só o ácido hialurônico para a gente sair daquela coisa de construção, de volume. Então, como que eu vou conseguir fazer flacidez, melhorar essa região de terço inferior e de pescoço, se eu não fizer tratamentos combinados e associados? Então, essa é um pouco da ideia. E quando a gente fala aqui de ciência, né, e por trás de tudo isso, é a gente entender a anatomia como realmente uma nova maneira de você conseguir enxergar e entender as possibilidades dos tratamentos, seja ele a biomecânica que a gente precisa para essas reestruturações, a interação desses produtos na pele para que a gente consiga melhorar os tecidos. Hoje eu estava tentando explicar para o jornalista, eu falei, olha, é como se você pegasse uma cama e um colchão e um lenço e um edredom, e você estivesse colocando por baixo um monte de travesseiros. Vai esticar aquilo e vai levantar, mas não significa que você passou aquele edredom ou que você esticou aquilo. Então, a tecnologia ela é muito importante para que eu consiga encurtar um pouco, às vezes, esse edredom, que está frouxo, que está grande ali, que é a pele, sem eu precisar focar tudo em aumentar por baixo aquele volume. Então, acho que esse é um pouco do que a gente quer mostrar um pouco com isso, né? Trazer Mas resultados. Pode falar.
Não, não, sim, exatamente isso. E a ciência, acima de tudo, nos estimula, que é o que você falou no início da sua, quando a gente abriu hoje a aula. O que nos estimula a estudar incansavelmente cada vez mais é para entender o que, que realmente vai ser positivo para o nosso paciente e para a gente ensinar também para o nosso semelhante, que são os médicos. Então, a ciência, ela que nos traz isso, a inovação e tudo mais. E depois a comprovação anatômica, como você mostrou fazendo ultrassom microfocado lá na nossa peça, no nosso curso, em cadáver fresco, né? Isso é muito importante sempre, porque traz essa nossa verdade incansável. E no final das contas, é o nosso paciente que a gente está fazendo feliz e os pacientes de outros colegas, né? Por isso que a gente dá aula, né, Eliandro? A gente se identifica muito com isso, que a gente alcança muito mais pessoas e faz muito mais pessoas felizes, né? Essa que é a questão. Mas vai lá. Então, aí quando eu falo da tecnologia, a tecnologia é do produto também. Vocês têm aí agora também aí todo um portfólio novo aí que o André tem colocado para a gente, né, da própria da Evo, com uma rheologia diferenciada, com produtos que vão entregar resultados de durabilidade maior, que vão conseguir fazer um contorno da face, um lábio, outras áreas. Então, quando você pega um produto que ele é modificado, que ele é específico, que ele vem focado numa determinada função em uma área, eu entrego resultados que antigamente eu não conseguia entregar. Então, não é só a minha técnica que muda, eu preciso também de ferramentas. E aí, associar, então, o ultrassom microfocado no lábio, mais um contorno labial, vai ser um resultado muito mais elegante do que eu só trabalhar com o preenchedor. Então, ao longo dos anos, o que a gente consegue ver é que é uma paciente que você trata lá 2017, até você trazer essa paciente nos dias de hoje com uma manutenção e um envelhecimento saudável dentro do que ela espera e uma melhora de resultados sem grandes mudanças, entendeu? Mas que a gente consiga resultados interessantes. Uma paciente que teve que fazer um procedimento, então tinha uma alteração aqui de movimentação e de contorno. Quando a gente faz o preenchimento, a gente traz de volta a melhora ali do contorno, mas quando a gente investe também no tratamento de superfície, de ruga, a gente consegue uma melhora ainda melhor para ela. E aí eu falo sempre, né, para esse paciente, uma paciente que tinha um tumor de pele, e aí quando você faz o tratamento e você consegue devolver para ela uma melhora da autoestima, é diferenciado do que só você fazer aquele preenchimento pela parte estética, os pacientes ficam muito felizes. Sim. Essa paciente aqui também que a gente mostra o resultado a longo prazo, acho que ela veio um defeitinho na foto. Onde ela queria, André, ela me falava assim: eu não quero plástica, eu não quero mudar muito, mas eu quero me sentir bonita. Eu nunca esqueço dela, porque ela falou que ela queria se sentir bonita. E eu falei: o que te faria se sentir bem? Porque se você não quer plástica, você não quer grandes transformações. Ah, eu queria ter uma pele bonita. Então, às vezes, o que a paciente quer é uma coisa que você consegue entregar com procedimentos, principalmente esses bioregenerativos, vamos dizer assim, e tecnologia, e às vezes ela não quer um laser de CO2, às vezes ela quer uma coisa mais sutil, então vai de você também conseguir hoje entender e fazer uma melhora para ela. Então, assim, hoje acho que a gente está falando de um futuro que já chegou. A gente falava muito desse futuro, mas o futuro já está aqui. A gente já está trabalhando com a inteligência artificial, a gente já está trabalhando com regeneração celular, a gente já trabalha hoje aí com possibilidades até de estudos genéticos, a gente vê vários laboratórios investindo nisso, para que a gente consiga entregar para o paciente resultados melhores. E aí eu fui pegar aí umas pacientes minhas imagens de Instagram e de tratamentos que a gente fez que contam histórias delas que vão além dessa questão da beleza. Então, essa paciente minha, primeira, eu tive que fazer uma remoção de PMMA na região da glabela, que ela tinha um nódulo já há muitos anos e se queixava muito dessa área, que ela falou que ela tinha um bumbum no meio da glabela, porque ficava com essa área muito forte. Essa outra paciente minha que acabou tendo um carcinoma na região da fronte, e aí era muito vaidosa. Quando a gente teve que fazer a remoção, a preocupação dela era como que ia ficar essa questão da cicatriz.
E essa última paciente aqui, que é a paciente que eu acompanho há mais de 35 anos, antes de eu me formar, ela já era minha paciente, porque ela é mãe de um colega médico, e ela teve já, eu calculo, uns 35 carcinomas, mais ou menos. Eu faço cirurgias dela, cada hora é um local, e às vezes, como nesse caso, eu precisei fazer até enxertos, porque já eram áreas totalmente mexidas e que poderiam ter problema de eu fazer novos retalhos, então tive que fazer aqui enxertos e lidar com essa coisa que não é só estética, né? Lidar com essa parte de clínica também desses pacientes. Então, aqui no caso, eu fiz a remoção para ela dessa área. Essa outra paciente aqui, a gente fez o MOS, né? Era uma área de um tumor bem discreto, que você olhando, você via que era um vaso esclerodermiforme. E aí, depois, associando tecnologia, tratamento, toxina, cuidado com a cicatriz, a gente consegue um resultado interessante, assim como Ó, nessa paciente, né? Os enxertos que a gente pegou, e ela é bem idosa, depois eu vou, se der tempo, eu mostro o videozinho dela, do agradecimento dela aí, dos resultados. E aí, para falar que nesses pacientes, assim, talvez seja o mais interessante a gente começar a entender que bioregeneradores, bioestimuladores, eles vão entrar num processo que vai muito além de a gente melhorar a ruga. A gente vai estar atuando com esses tratamentos nesses pacientes que eu mostrei agora. Pacientes que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, que eu vou remover um carcinoma, que eu preciso melhorar um enxerto. Uma paciente como essa que o Ábido mostrou, onde eu vou precisar fazer um tratamento mais agressivo, né? Um tratamento que ele mostrou para a gente aí com o lançamento do híbrido CO2, que com o uso do exossoma, dos bioregeneradores, de toda essa tecnologia que a gente tem, a paciente se recupera em 15 dias. Então, quando que a gente ia conseguir entregar para a paciente resultados bonitos, naturais e factíveis, né? Que eu possa fazer com que o paciente resolva, ele não precisa de um peeling de fenol, que no final das contas também está proibido, mas que era a única opção que a gente tinha muitas vezes para casos como esses. Então, a gente trouxe esses conceitos de lembrar que essa história, né, e esse reflexo hoje do que a gente tem na nossa evolução, no nosso envelhecimento, ele tem que contar parte do que a gente vivenciou e do que a gente quer, ao mesmo tempo, a gente quer se sentir bem em todas as fases, então a gente não precisa esperar estar mais velho para começar a tratar, eu acho que é uma das coisas que a gente quer colocar para os pacientes. Aqui um caso que eu mostrei, que quando eu peguei a foto e o do resultado, que eu tinha feito um Atria full face para essa paciente, uma sessão, e depois eu fiz 2 sessões de PDRN, e ela teve esse resultado, eu mandei a foto direto para o Abdo e falou assim, ó, nem eu acredito, parece que é Photoshop, e é a foto do Quantificare, que não faz nenhuma alteração, inclusive clareou a pele da paciente, apenas com esse tratamento, sem nada invasivo, sem nenhum tratamento de superfície. E aí eu trouxe também na época para mostrar para vocês esse tratamento dessa minha paciente na época, que foi a Graziele, que eu mostrei lá no congresso, que ela tinha tido, isso em 2016, né, um acidente, toda uma questão de uma fratura múltipla de face, ela fez várias cirurgias, acho que foram 8 cirurgias pós-trauma, ela teve um afundamento de face durante a gestação, ela estava grávida e aí ela teve esse primeiro problema, e foram várias cirurgias para reconstruir a face, toda uma questão de reestruturação óssea. Naquela época, a gente não tinha essa tecnologia, todos esses tratamentos que a gente tem hoje. A gente trabalhou basicamente mesmo com ácido hialurônico com lipoenxertia na época, e eu fiz um pouco de tecnologia para tirar, que ela tinha as marcas ainda de asfalto, marco preto na região da cicatriz, a gente foi clareando, e toxina botulínica. E aí fizemos aí um tratamento full face. Na época eu tive um apoio de um laboratório para fazer um caso e mostrar todo o tratamento dela full face, para conseguir fazer tanto a parte de preenchedores quanto de modulação, porque ela tinha uma discreta assimetria também na face. E aí fiz todo o tratamento, é o que eu falo, a gente faz às vezes esse full face, esse tratamento com grande quantidade, pacientes às vezes que não são
da cidade, ou às vezes precisam, né, de um tratamento mais intenso, mas eu acho que é importante mostrar que com todo o arsenal que a gente tem e podendo entregar para o paciente, independente de ser tudo de uma vez ou de ser seriado e poder chegar a um resultado assim, entregar para o paciente esse conforto e essa qualidade de vida, com a nossa técnica é fundamental. Então, eu trouxe vários pacientes que eu sempre mostro nas minhas aulas, pacientes que depois de um tempo a gente começa a fazer associação, a gente começou a associar fios também, e aí consegue entregar resultados que antes a gente não conseguia. Aí você começa a associar tratamentos, bioestimuladores, tecnologia, preenchimento, e aí no caso dela acabei fazendo a blefaro superior, mas não fiz a inferior. Então, esse resultado eu só consigo tendo toda essa noção de como aplicar esses conceitos que eu falei para vocês, associada a produtos e tecnologias de qualidade para conseguir resultados muito bons. Então, eu falo para as minhas pacientes que é quase que olhar e tentar ver como que ela vai ficar lá na frente e não pensar que o envelhecimento é como antigamente, não tem o que fazer. A gente tem sim muito o que prevenir, conseguir tratar para eles, esses pacientes, sair daquela fase que eu trouxe esse caso, André, que eu achei que esse resultado tinha sido máximo, entendeu? Isso 2000 e bolinha lá. A gente mal fazia uma ruga e falava: Olha como você tá linda. Aí eu falava: Meu Deus, o que que eu nem consigo ver o que que ela melhorou. E eu tava me achando, entendeu? Achando que eu tava, eu, na verdade, fazendo preenchimento na glabela, aquela coisa que a gente, né, lá atrás, passa até vergonha mostrando isso daí hoje, mas é o que a gente tinha e é o que a gente fazia ali em 2011. E ao Sim. longo do tempo a gente foi, né, fazendo e a gente mesma, essa é uma colega médica, e aí a gente foi experimentando e sentindo no próprio, né, na gente também os resultados de todos esses tratamentos de a longo prazo. Então, como é que a gente vai poder envelhecer daqui para frente? Eu acho que é pensar que a gente pode mudar esse cenário, né, do que seria envelhecer naturalmente. Naturalmente é não fazer nada ou naturalmente é fazendo e se dando ao direito de conseguir tratar e melhorar a pele. E para terminar, eu queria colocar aqui essa homenagem dos meus pacientes. Então, a Glória, 82 anos, foi fazer um safari na África sozinha no final Ah, que do legal. ano, super bonita, de comemorar aí o aniversário. O seu José Ângelo, 89, foi campeão sul-americano de basquete, estourou Ó, todos os pontos da cirurgia que eu fiz de pele na lateral, porque ele foi jogar um basquetinho, segundo ele. E ah, a Maria Aparecida, essa minha paciente aqui também, já de quase 90 anos, que depois dessa cirurgia toda, ó, 91. Vou tirar a carta, conta de novo a história dela. Dá para ouvir o som? Pressão, ah, oxigênio, muito longe, perto, tudo. Depois, apertar a mão. Tá dando para ouvir o som? tá, Tá? tá sim. Deixa eu só pôr de volta aqui. Então, a história dela é o seguinte: depois que ela fez os tumores, ela volta comigo. Ela tá me contando que ela foi renovar a carteira com 91. De motorista. Isso, Ah, depois abaixar e subir. Fácil, porque eu faço muita ginástica. Eu não paro de fazer. Eu detesto o sofá. Decidiu renovar a carteira. Ah, sim. Assim. E hoje, olha, sabe o que nós precisamos fazer hoje? Depois de ter tratado todas as lesões que a gente já teve de pele e tudo, ela quer uma revitalização ao redor dos lábios. aí fez o lábio dela. Ai, que linda. Agora que Ó, tá que sem lindo, André. Então, assim, o que ela som. queria era fazer o lábio, ela queria melhorar. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar para essas pacientes é que você tem que se permitir, né? Então, mesmo com 90 e tantos anos, depois de tudo que ela passou, ela, ai, doutora, o que eu queria mesmo era melhorar meu lábio. Eu falei, então é agora, vamos lá que a gente vai fazer o seu lábio. Ela me conta a história da renovação da carteira dela. Morri de rir.
Mas isso é muito. Querida, que aula linda. Bom, eu já conheço a grande parte dessa aula, por causa do MAC, mas você ainda se reinventou, como sempre, está mais bonita ainda. Parabéns. Imagina. E Eliandre representa muito isso, quer dizer, é uma médica, uma dermatologista, uma cirurgiã dermatológica de mão cheia, literalmente. Então, tem uma visão muito completa, né, que é justamente o que a gente quer fazer com os nossos pacientes, quer ensinar aos nossos semelhantes, que é essa visão global. E você fala muito bem isso, né? Quer dizer, o quiet beauty, o quiet dá a impressão que é pouquinho, que é silencioso. Quer dizer, não é que é não fazer nada, então vou fazer pouco. Não, pelo contrário. Às vezes você tem que fazer muitos procedimentos, mas aos poucos, né? Você pode até fazer uma coisa mais né, mais intensa no mesmo dia para abrir o tratamento, mas depois você tem todo um protocolo de follow-up, de continuidade para poder manter isso. Pode até fazer uma transformação, se, por exemplo, o mento era muito pequeno, se, né, mas que a pessoa se reconheça e ninguém note que foi feito nada, só que a pessoa está bem. E essa linha é muito tênue, né, de transformar sem as pessoas notarem a transformação, mas a pessoa, que o paciente está ótimo, né? Então, essa que é a ideia. Eu acho que é muito do que a Luana falou para a gente também, do que ela busca como atriz, que trabalha desde 14 anos com rosto, e por isso que ela confia, né, no dermatologista que ela escolheu, enfim. Mas no sentido que é o que a gente quer mostrar, o que a gente quer ensinar. Então, Eliane deu uma aula linda sobre isso. Obrigado, querida, que como sempre eu mesmo Eu que conhecendo ela agradeço. tanto, eu aprendo com ela toda vez que ela dá aula, que eu fico olhando de novo e aprendo mais coisa. E assim, e o Redermatizes, que é o apoio da Evo, né, para essa série de entrevistas, é justamente, eu acho que conta muito essa ideia, né, de como é uma empresa que tem, farmacêutica que tem tantos produtos, um portfólio tão amplo e tão eficaz, permite, né, ao médico, né, que é a classe aqui que valorizada, que é o que a gente valoriza e a empresa também, de realmente ter uma visão muito completa de como tratar o seu paciente com eficácia e naturalidade. Essa que é a ideia. E o Quiet Beauty é o nosso movimento, que eu acho que vocês entenderam, para quem ainda não conhecia, é exatamente isso. Mas sempre, como a Eliane mostrou muito bem na aula dela, e a Luana também falou no depoimento, sempre respeitando, né, a identidade do paciente, como ele sinaliza para a gente, né? O que que te incomoda, né? O que que eu posso te ajudar? E a gente entender que cada momento é visto de uma forma do paciente, seja masculino, feminino, seja transgênero, e cabe a gente escutar mais do que antes, né? Que antigamente a gente só falava, ah, né, eu já sei o que que eu vou fazer. Hoje não, hoje a gente tem que escutar muito e depois aplicar aí o nosso expertise e as nossas armas que a gente tem hoje a nosso dispor, não é isso, Eli? Eu falei hoje até para o repórter, eu falei assim, a gente tem que se libertar de alguns dogmas que a gente acaba até ouvindo muito, né, durante muito tempo as indústrias e as farmacêuticas e as grandes casas, né, de injetáveis tentavam na sua ânsia de educação continuada, de trazer para a gente também grandes transformações colocavam seus protocolos, né? E alguns realmente eram inovadores, fizeram muito sucesso, a gente sabe dos códigos e das tentativas de padronização que foram muito bem encaixadas no momento onde a gente tinha mais aquele conceito e produto para entregar, certo? A gente saiu lá da plástica dos anos 90, que só tinha cirurgia plástica para tratar muitas áreas full face. Saímos daqueles preenchedores que a gente fazia de pequenos volumes, aquele que eu passei vergonha ali fazendo no sulco e na glabela, para um Aham. conceito diferenciado de anatomia que trazia a possibilidade, né, quando vieram os primeiros estudos de Horish, falando dos coxins profundos e daquela coisa a gente viu nascer aquilo, né, André? A gente viu aquilo Ah, literalmente. florescer lá em Miami, no mar, que a gente se conheceu naquela época, né? A gente se conheceu, na verdade, no evento da André, no Rio, não foi um evento da Andrea? Acho que Sim. foi lá.
e depois a gente acabou se encontrando muito nessa questão da anatomia. Anatomia aplicada. E quando a gente fazia esses tratamentos, tinha sentido a gente usar aquela ferramenta porque era a ferramenta que a gente tinha. Só que aí a gente foi percebendo nos nossos cursos de anatomia, quando os alunos vinham, e eles falavam para mim e para o André: ah, mas eu vou fazer aqui então o contorno mandibular, eu vou fazer o mento, eu vou fazer a têmpora, eu vou fazer não sei o quê. Quase que uma sequência. Eu falava: mas por que você vai fazer isso? Não, porque assim eu vou. Falei: não, mas ela realmente precisa? Ele precisa disso? Você avaliou? Sim, Aí veio a questão da transformação, quando o André começa a falar do Oberface, quando o André começa a falar da avaliação facial. Então, tipo assim, para tudo, rebobina e volta a sim. olhar o paciente. E aí a gente vai olhar, eu tenho um rosto alongado, eu não, de repente, se eu começar a colocar muito preenchimento, eu vou ficar com um carão de cavalo, não vai ficar legal. Então, eu preciso do bioestimulador, eu preciso de algumas áreas de contorno para o meu mento, para a minha simetria, para a minha mordida cruzada, eu preciso de toxina, enfim. E aí você vai conseguindo perceber que você tem que sair daquele padrão só. Então, eu acho que assim, tem que parar para pensar, tem que abrir a cabeça para as novas casas que trazem produtos diferentes para que a gente possa conhecer, porque eu tenho certeza que eu perdi muito dinheiro, eu perdi muita viagem, perdi muito prestígio de laboratório, porque eu sempre quis usar um pouco de tudo de todo mundo. Eu nunca quis ficar. Eu já dei aula para Mer, já dei aula para Galderma, para Allergan, para. Enfim, quem me chama, renova, eu, né, vou dar um curso aí de anatomia. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecer e saber a reologia dos tratamentos que a gente tem, entender as ações que a gente faz, estar aberto a estudar e conhecer tudo que tem de lançamento de novidade para a gente não fechar a nossa cabeça. Eu jamais teria tido o resultado que eu tive com o PDRN se eu ficasse fechada lá naquele grupo que falava não usa porque é um veneno, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, eu tenho todo o arsenal de tratamentos para qualquer complicação no meu consultório, porque eu faço ácido hialurônico e hialuronidase, eu sou obrigada a ter. E eu fiz um estudo na época comparando o PDRN da Evo com outro PDRN que eu estava precisando estudar, eu queria fazer a comparação e fiz em mim, e eu não tive nenhuma reação alérgica com o PDRN da Evo e tive reação alérgica com outro ácido hialurônico de PDRN que eu não pude usar. Então, acho que é importante a gente, como médico, ter essa consciência de fazer trabalho, fazer estudos, antes da gente também sair só aplicando, aplicando, aplicando. A gente tem que estudar, entender, fazer experiência e tal. E a gente, quando ensina, a gente aprende. Na verdade, o verdadeiro professor, na minha opinião, é aquele que ensina tudo que sabe, o que aprendeu, mas o que está ali também para aprender. Por isso que ele tá, porque ele tem que sempre estudar para poder passar. Então ele é obrigado a estar se atualizando, né? Eu também já fui muito ligado a só um laboratório quando eu comecei a minha carreira, eu sou muito grato, mas eu comecei a ver que você fica muito limitado, porque você só conhece uma linha. Quando você começa a trabalhar com vários, né, a dar consultorias e tudo, ali você sabe tudo que está acontecendo, e se for bom para o seu paciente, você vai usar. Então, por isso que a gente se afina tanto, eu e o Leandro, que a gente pensa muito igual. E por isso que agradecemos a Evo que está dando apoio a essa série de entrevistas, porque o portfólio que vocês têm em tão pouco tempo, né? É realmente genial, é fantástico, né? Eu acho que tem essa questão toda dos envolvidos, mas o Ábido e Cabeçando, né? Que é toda essa sede dele, né, pela inovação, né, por ter as coisas no Brasil as melhores do mundo, mas ter aqui, a gente fica muito feliz e agradece muito por essa oportunidade, né? Então, assim, a gente vai ter outras entrevistas nesse formato, a gente avisa quando vai ser a próxima, acho que vai ser em 15 dias, e muito feliz de começar com o Eliandre, né, que eu sou suspeito, eu já Eu falei que tudo, agradeço. e do E nosso aí movimento. depois, assim, agora, Obrigado. nosso próximo estudo aí vai ser um pouco do CO2 com exossoma e a gente vai aí, assim que tiver os resultados, também trazer para vocês as Sim. nossas observações, né, Estamos André? esperando, ó. Eu e ela já encomendamos o nosso CO2 híbrido,
né? Então ele Depois que eu ver aqueles resultados lá lá no e MAC, colocar, claro, né? Eu acho que os resultados ruins. Os pacientes já estão esperando, já estão querendo saber quando que chega. Falei, calma que vai, daqui a pouquinho a gente está com ele aqui, a gente daqui a alguns meses consegue trazer para vocês também nossos insights aí desses resultados, tá? isso. Então, muito obrigado, obrigado, Eliandre, tá, por estar aqui, obrigado a todos os colegas que estão aqui com a gente até agora, um prazer, e venham, redermatizem-se, né?